Olá, tudo bem? Eu sou o Pastor Fábio, criador deste canal. Temos aqui os nossos devocionais e o tema de hoje é um adolescente fora de casa. Peço que você se inscreva, ative o sininho para que possa receber todas as notificações e agradeço desde já por ser um inscrito deste canal. Meu muito obrigado e vamos ao tema de hoje. Então vamos ao nosso devocional. O devocional de hoje é o tema um adolescente fora de casa, tema muito comum para os nossos dias de hoje, onde a gente encontramos muitos adolescentes nas ruas. Alguns citam que foram abandonados pelos seus familiares e outros dizem que saiu em função de alguma coisa. Algum motivo levou a tomar essa decisão de estar fora de casa. Alguns querem arriscar a vida, tentar ganhar a vida de forma justa, outros de forma injusta, mas certo é que muitos saem dos seus lares por algum motivo, ou por querer conquistar a sua independência, ou por querer se livrar de algum problema familiar. O texto de hoje que eu vou usar como base para o nosso tema, lógico que a história aqui não reflete isto que eu estou querendo falar, mas eu achei interessante a história de José, porque José era um adolescente quando foi levado para o Egito, vendido pelos seus irmãos. O texto diz aqui, Gênesis capítulo 39, versículo 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinha levado para lá. Então, José foi comprado por Potifar, um funcionário de Faraó, comandante da guarda. Gênesis 37:2 diz que José era da idade de 17 anos. Então, verso 2 diz aqui, esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícia deles. E seu pai, ora, Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e tala de mangas comprida. Então, nós temos aqui um problema familiar. É disso que eu quero falar. Quem era José? José era filho de Raquel. Raquel, a esposa favorita de Jacó, a quem ele quis casar primeiro e Labão o enganou e ele teve que casar com a sua irmã, mas acabou casando com Raquel e Lia, ficando nessas duas mulheres, e cada uma teve sua funcionária, sua concubina, dada também por mulher a Jacó. Então Jacó estava ali com 4 esposas, 4 mulheres, mas a preferida dele era Raquel, e ela tinha um problema, era estéril. Não podia dar filho. E José é filho de Raquel, filho da velhice de Jacó e filho da sua mulher preferida. Então era um filho aonde ele colocou em um lugar de destaque, dando uma túnica a ele. Então tinha prioritarismo, digamos assim, José. Mas isto fez com que os seus irmãos tivessem ira, ódio de José, ficasse revoltado contra José. Perceba que o texto diz aqui que Jacó amava mais José do que os seus outros irmãos. E José tinha aqui também uma função onde não era muito agradável, que ele fiscalizava os seus irmãos, trazia notícia, falava dos seus irmãos. E nós vamos ver isso, José sendo enviado ao campo para ter notícia dos seus irmãos, e aonde acontece o episódio dele ser jogado ao poço e depois ser vendido por ismaelita e escravo e até chegando ao Egito. Então ele tinha um problema familiar, disso que eu quero falar. Vendo, pois, seus irmãos, o pai amava mais que todos os outros filhos, odiaram. Olha, perceba aqui que tem a palavra odiaram. E já não lhe podia falar pacificamente. Então tinha discussão, tinha problema, tá? Havia um conflito familiar. E o que eu quero dizer aqui é que isso não fez com que José saísse de casa, de modo algum. Aqui existe um trabalhar de Deus, um plano de Deus para salvar a nação de Israel. Mas
Hoje a gente encontra muitos adolescentes saindo de casa por causa disso aqui, problema familiar, desentendimento com os pais, com os irmãos, problemas que não são resolvidos e que vão lhe acarretando, sufocando a ponto de abandonar a casa e sair para tentar a vida. Então nós temos muitos adolescentes hoje nas ruas, muitos adolescentes hoje cometendo barbaridade porque abandonou a sua casa, o seu lar, em função de um problema familiar. Lógico que aqui José não fez isto, mas José foi vendido ao Egito por causa do ódio dos seus irmãos. Não foi José que tomou a decisão de sair de casa. O provocaram isto, fazendo com que ele fosse sendo vendido de uma forma bruta, né? Levado-se para o Egito como escravo. E José, ele chegou ao Egito e teve suas dificuldades. A escola da vida não é fácil. José foi levado para o Egito e lá ele ficou em uma casa de um estranho, ficou na casa de Potifar, ainda que depois veio ter algumas prioridades, algumas coisas boas, mas era um lugar estranho, era um lugar que não era a sua família, era um lugar que não era a sua casa. Então, com certeza, ele tinha sua solidão, ele tinha saudade dos seus familiares. Viver em um lugar desconhecido não é fácil, deve ser muito difícil, e muitos adolescentes sofrem isto. Pessoas que até mesmo saem de casa, não por um problema familiar, mas sim por tentar querer subir na vida, por tentar querer ser alguém, por tentar conquistar alguma coisa. E aí vai ter suas dificuldades, as suas limitações, os seus problemas. A vida vai ser uma escola, o mundo vai ser uma escola. E muitas das vezes a pessoa apanha, e não é fácil. Às vezes você tropeça, às vezes você vai encontrar pessoas tentando lhe fazer o mal, e não vai ser uma vida fácil. Sair da tutela, da guarda dos pais não é fácil, porque os pais é quem mais protege, é quem mais guarda, é quem mais ama. Então o mundo não nos ama como os nossos pais, e aí nós temos dificuldade, vamos enfrentar problemas. E muitos adolescentes não pensam isso, pensam simplesmente em sair de casa, não pensa no problema que pode lhe acontecer. Tem uma parábola no Novo Testamento que Jesus conta de um jovem que saiu de casa, que pediu, ao seu pai a sua herança, e depois de sair de casa ele teve problema, dificuldade, e teve que voltar porque ficou em uma situação difícil, até ponto de passar fome, de perder tudo. Então, às vezes não vale a pena arriscar sair de casa, é um risco para um adolescente. Espere chegar à idade adulta, espere chegar à fase correta, à maturidade, para poder aprender, driblar a vida, que não é fácil. E José, ele saiu nesta idade de 17 anos de casa, vendido pelos seus irmãos. Não foi uma decisão de José, mas sim os seus irmãos que venderam e levaram ele para o Egito. E chegando no Egito, José enfrentou os seus problemas, as suas dificuldades. José foi acusado, a mulher de Potifar o acusa, Gênesis 39, 7. Ela quer deitar com ele, ele não quer, rejeita por ser um jovem abençoado, um jovem cheio de Deus, mas ela arma para ele e ele perde agora esta casa, esse lar, esta cobertura que ele estava aí, e vai para a prisão. O momento talvez mais difícil para José é agora preso, sem dever nada, inocente, e sofrendo ali. Gênesis 39, 20, e José agora está no cárcere, preso, mas Deus proveu para ele lá uma situação. Temos aí a história do copeiro e do padeiro, que ele consegue revelar o sonho, e depois Faraó o chama para poder revelar o sonho dele e exalta. Então tem momento da nossa vida que a gente consegue superar, mas tem momento que não. José aqui ele conseguiu superar, porque era um plano de Deus. Em Gênesis 41, 40, José é honrado. O faraó disse que não tinha ninguém acima de José, somente ele. Ele agora, o faraó, que estava acima de José. Depois do faraó, José é quem comandava o Egito, era o governador. Então o faraó deu um anel, colocou-se sobre ele esse anel, e José ali foi vestido de roupas de linho fino,
e foi exaltado, né? Colocado num colar de ouro. Então recebeu todas as honrarias do Egito, mas teve uma trajetória para José chegar até aqui, um plano de Deus. Não foi algo como muitas das vezes acontece com adolescentes que tomam a decisão de sair de casa por causa de um conflito, por causa de um problema. Muitas das vezes tem 4, 5, 6 irmãos e acaba gerando esse desentendimento, e um irmão não se entende com o outro, e acaba que levando a pessoa a sair de casa, abandonar as suas famílias para poder se arriscar na vida, ficando na rua, fora de casa, sujeito a todo tipo de atrocidade. E muitos vão a óbito, muitos não conseguem sobreviver, mas alguns se arrependem e voltam para casa, voltam para o seu lar. No texto aqui, José ele se encontra com a sua família. Isso também foi um plano de Deus. José encontrar com seus irmãos e depois encontrar com seus pais, e José o perdoa, né, todo aquilo que os irmãos fez com ele, abraça, chora e perdoa. E muitas das vezes tem jovens, tem adolescentes que preferem ficar na rua ali sofrendo, sem roupa, sem comida, mas não se humilha, não retorna para os braços dos seus pais, não retorna para sua família, para sua casa. Eu quero deixar uma palavra de Deus para todos que estão ouvindo. Você que é adolescente, você que é pai, você que é mãe, você que é irmão. Cuidado, porque o inimigo tenta destruir a família a todo custo. E muitas das vezes nós não percebemos o que o inimigo está armando para separar a família. Cuidado para você não perder o seu filho ainda na adolescência para o mundo. Cuidado, você adolescente, não ser enganado pelo diabo e ir para o mundo tentar alguma coisa quando na verdade o mundo não tem nada a lhe oferecer. Então, esta é a palavra de Deus para este devocional. Estejam unidos. Não deixe a inveja, não deixe o ódio, não deixe o inimigo destruir a vossa família. José aqui, ele teve um sonho e este sonho provocou a ira. Muitas das vezes estamos dentro de casa e o que falamos provoca ira. Muitas das vezes o que agimos provoca ira. Cuidado para não irar os seus irmãos. Cuidado para não irar o seu pai. Pai, cuidado para não irar o seu filho. A Bíblia diz que não devemos provocar a ira. Então você seja passivo, entenda, compreenda e saiba educar o seu filho. Que Deus em Cristo vos abençoe.